Olá, tudo bem? O concurseiro realmente não tem paz. E eu sei que o tema reforma administrativa está latejando na sua cabeça e fazendo com que você perca seu sono. Eu já te falo, não perca o sono. Nós já tivemos oportunidades de poder ter janela para poder apresentar reformas e não foi para frente, tá? E nesse vídeo nós vamos falar sobre 3 pontos que foram apresentados, ou melhor, foram colocados para a mídia para poder saber a opinião pública sobre o tema, tá? E nós vamos conversar aqui sobre pontos e esclarecer para você que certas coisas vão ser muito difíceis de ser implementadas, tá? Caso você ainda não me conheça, meu nome é Jefferson Rosa, fui aprovado 2 vezes no concurso da Receita Federal e hoje eu ajudo pessoas como você a serem aprovadas em provas e concursos públicos, tá? E você que está acompanhando a gente e tem o interesse no concurso da Receita Federal, eu vou deixar na descrição deste vídeo um link para que você possa ter acesso de forma gratuita, de uma preparação completa, tudo o que você precisa para poder ser aprovado 2 vezes no concurso da Receita Federal, beleza? Então, reforma administrativa é um tema que está em voga, o país está realmente em borbulhas, né? Está borbulhando o caldeirão do Brasil pela votação sobre a condenação do anterior presidente, né, o antigo presidente. Isso realmente está atraindo as atenções, tá? O tema reforma administrativa é muito pesado para poder entrar numa janela, vamos dizer assim, sem um debate muito forte, tá? Todos os órgãos que têm um representante sindical já começaram a se manifestar exatamente pela grande máxima: se a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Mas foi falado pelo relator do projeto em algumas entrevistas, inclusive nós reagimos a uma entrevista do deputado Pedro Paulo, tá, lá do Rio de Janeiro, sobre as 70 medidas, tá? E nós vamos falar sobre 3 medidas aqui que são importantíssimas para que você possa ficar atento, de orelha em pé e entendendo. O melhor que você faz é não se abalar, é estudar, ter conhecimento, seguir a gente. Se você ainda não segue a gente, já clica lá no sininho das notificações e siga o canal da Oficina da Aprovação, tá? Para que você possa ficar antenado sobre o que acontece no mundo dos concursos. Eu vou compartilhar aqui uma matéria do O Globo, para que a gente possa conversar. Eu não vou levar ao pé da letra o que está escrito, exatamente porque eu estou envolvido muito no concurso público, sou servidor público e algumas coisas na prática elas são inviáveis e eu vou explicar para você, tá? A proposta de reforma administrativa que será discutida no Congresso deve ampliar as vagas do concurso nacional unificado, tá? O concurso nacional unificado foi uma proposta, né, que já foi implementada pelo governo atual. Ele só vai sobreviver se o governo atual sobreviver no próximo mandato. Se não sobreviver, eu tenho quase que certeza que vai acabar, porque ele tem a cara, né, muito estampado a cara do governo atual, e a gente sabe que nós estamos vivendo no país uma briga, né, de ou você é um ou você é outro, não tem o meio termo. E como é classificado como algo bastante característico do governo atual, caso troque, certo? Eu acredito que não vai implementar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a ideia é até boa, você expandir o concurso nacional unificado para estados e municípios, aqueles estados e municípios que queiram aderir. Entretanto, a ideia é boa, mas a prática do CNU é horrível. Horrível. Por quê? Houve em 2024 a primeira edição, ok, tudo novidade. Na segunda edição
Todos nós que estamos trabalhando com concurso público, o que nós esperávamos? Que mantivessem os blocos, as disciplinas e acoplasse os cargos a esses blocos. O que aconteceu? Mudou tudo de novo. E o pior, né, com o argumento de que vai favorecer aquele que tem menos tempo para estudar. Aí você que estuda para concurso público, você sabe, essas grandes mudanças, elas favorecem aquele que tem muito tempo para estudar. Certo? Então, assim, foi horrível a implementação. Eu gosto muito da ideia, mas a implementação do CNU foi horrível, tá? E aí a ideia é exatamente... Aí tem aqui, ó, como vai ficar o home office dos servidores. Dentro do que foi ventilado, tá? Porque não tem documento escrito apresentando que os servidores públicos só poderão fazer um dia de home office. E aí eu vou trazer para a realidade da Receita Federal, que em regra os servidores estão em home office, salvo aqueles que trabalham em plantão. O restante, a galera está em home office. E o que aconteceu na Receita Federal? Com esse movimento de home office, foi devolvido todos os prédios que eram alugados. Por quê? Porque os prédios da Receita Federal, nem todos, ou grande parte deles, eram alugados. E aí, com esse movimento, houve uma economia muito grande com a devolução desses prédios. Hoje, se a Receita Federal mandar todos os servidores irem para o presencial, não vai ter espaço. Só se o servidor sentar no chão. Não tem máquina, não tem mesa, não tem cadeira. Isso eu falo do mundo Receita Federal. Mas se você projetar para os outros órgãos, eu acredito que tenha sido o mesmo movimento de entregar os prédios alugados e o pessoal ficar com seu laptop, tá, em casa. Então, eu não consigo enxergar hoje, no cenário atual, fazer com que essa regra se cumpra no médio prazo, né? No curto prazo esquece, no médio menos ainda. Exatamente por quê? Porque tem um argumento muito forte a favor da economia. Então, algo que já se ajustou, teve uma economia muito grande e a reforma, ela tem como pano de fundo o quê? Uma economia e racionalidade no serviço público. E aí está no contrassenso a ideia de trazer um dia apenas de home office, tá? Então, eu acredito que não vai para frente, tá? Como vai ficar a estabilidade do servidor público após a reforma administrativa? Esse é um ponto também bastante nebuloso. Estabilidade, tá? O governo jogou porque sabe que isso é impopular, tá? Mexer em estabilidade é impopular. E toda ação de governo, ela pensa no voto. E óbvio, nós estamos próximos a um próximo pleito. E você perder voto de quem segue a linha de quem está no poder agora, exatamente porque você levantou a bandeira que pode haver a quebra da estabilidade, isso é uma perda de poder muito grande, tá? Então, inclusive, se você fizer um comparativo, sem entrar no mérito da própria política, mas fazer apenas um comparativo, o governo anterior e o governo atual é pró-servidor público e o governo anterior é contra servidor público, porque ficou materializado na imagem do antigo ministro da Economia, Paulo Guedes, que vazou numa reunião uma fala dele falando: vamos colocar uma granada na mão dos servidores públicos. Então, isso daí foi o quê? Uma deixa para que o governo atual entrasse na pauta: somos a favor do servidor público. Porque imagine você, servidor público, tendo alguém que vai falando que vai colocar uma granada na sua mão e tendo uma outra pessoa falando que vai te dar carinho. Cara, você precisa analisar bastante, tá? Não entrando no mérito político da situação, mas situação fática, né, que aconteceu. Então, essa parte de estabilidade, ela é muito sensível, tá? As carreiras típicas de estados, cara, esquece, eu não vejo nada
próximo de mexer na estabilidade. O que vai acontecer sim é o processo para ganhar estabilidade, o processo de avaliação de desempenho para que você possa chegar nos 3 anos e conseguir a estabilidade. Isso sim eu acredito que vai ter um reajuste. Hoje já tem. Por exemplo, na Receita Federal já é implementado o processo, né, de avaliação de desempenho bem definido, bem claro, onde você precisa passar a ser avaliado para poder ganhar a estabilidade. Os outros órgãos também, cada um tem esse modelo, mas dentro da proposta da reforma, nós temos a emenda constitucional, que mexe na Constituição, e a partir daí, normativos como uma lei complementar e os decretos executivos e leis ordinárias para poder dar maior corpo à ideia da reforma, tá? Então, está nesse sentido, tá? Eu não acredito, sim, foi ventilado na antiga reforma de 2020, apresentada pelo governo anterior, sobre a criação de 5 categorias dentro do servidor público, e dentro dessas categorias há uma categoria sem estabilidade, com 10 anos de prestação de serviço público, e depois, adeus, você vai fazer o concurso público, você vai lutar, vai conquistar sua vaga, mas você vai ser um servidor temporário, tá? Então, você que estuda, é muito importante você entender para qual carreira você estuda. E eu já falei em outros vídeos, você que me acompanha, sobre a necessidade de você fazer uma boa escolha. Por exemplo, as carreiras típicas de estados, elas têm realmente uma áurea de proteção sobre elas. O delegado da Polícia Federal, o auditor fiscal da Receita Federal, né, o policial rodoviário federal, que são o quê? Atividades típicas do estado, falando por meio dos servidores públicos, que não podem ser supridos pela iniciativa privada. Se você vê alguma atividade que pode ser suprida pela iniciativa privada, cara, não tem segurança, não tem segurança. Nós fizemos um vídeo falando sobre o grupo de órgãos, né, dos sindicatos que fazem parte do Fórum Permanente das Carreiras Típicas de Estado, a FONCAT. E nós mostramos aqui várias carreiras ali que sem elas o Estado não vai para frente, o Estado não vai para frente, tá? Então, importante entender, muito difícil essa implementação do home office, tá? As carreiras típicas de Estado em relação à estabilidade, esquece, não vai nem mexer. O que pode ser estruturado ou reestruturado, porque já está estruturado, é o processo de avaliação de desempenho, tá? O concurso nacional federal unificado, vamos dizer assim, federal não, nacional unificado realmente, com estados e municípios aderindo, né? Só que o formato tinha que ser diferente. A ideia é boa, mas a prática é ruim. E o que você acha sobre esses 3 temas do concurso nacional unificado, com inclusão de estados e municípios, da estabilidade, né, do serviço público, com a criação de 5 categorias, e sobre a quebra do home office 100%, né? Só teria home office em algumas situações, tipo alguma doença enferma, alguma dificuldade de mobilidade, ou exceção, mas a regra seria apenas um dia na semana de home office, tá? E eu trouxe aqui um cenário mostrando para você que pelo menos na Receita Federal vai ser muito difícil de implementar, beleza? Você não fique apavorado com todas essas informações, fique apenas de orelha em pé, acompanhando a gente, e continue estudando forte para que você possa ser aprovado logo. Sabe por quê? Porque nós já tivemos momentos anteriores que ia ser implementada a reforma, só que não teve espaço político para isso, certo? Nós estamos passando realmente por um momento bastante difícil no país, e eu não acredito que tenha espaço para discutir uma reforma administrativa agora, porque ela mexe em muita coisa na sociedade e ninguém quer perder seu voto, certo? Porque ano que vem é ano de eleição, tanto para o Executivo Federal como o Estadual. Beleza? Você que estuda para concurso público, lembre-se sempre,
Não espere o melhor. Prepare-se para o pior.